Fala pessoal, William Mendes aqui, espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. Pessoal, vamos continuar falando sobre aquele lance do jogo de ontem envolvendo o Payet. Payet, que ao ser substituído ali aos 10, 11 minutos ali do segundo tempo, depois de ter entrado de uma forma forçada aos 10 do primeiro tempo, devido à contusão ali do jovem Guilherme Estrela, o Payet, depois que foi substituído, saiu muito revoltado com o Rafael Paiva, saiu chutando o banco, saiu dando piti, e isso foi o suficiente para muita gente começar a chamar o Rafael Paiva de burro por conta dessa substituição. Então a gente vai repercutir isso daqui, porque depois da entrevista o Paiva deu as explicações dele ali. Eu fiz uma live aqui, mas fiz uma live sem saber o que o Paiva tinha dito na coletiva, e agora eu já sei e vou repercutir aqui para vocês. Vamos falar também sobre o lance de expulsão lá envolvendo o Tietê, que tem muita gente aí exigindo que o jogador do Vasco fosse expulso, como se isso tivesse interferido diretamente no resultado do jogo. Tá, vamos falar sobre isso aí também. Beleza? Peço para você, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. É importante que você faça isso para poder estar ajudando o nosso vídeo chegar para mais pessoas aqui, beleza? Tendo dito isso, bora pro vídeo. Então, pessoal, vamos repercutir aqui o lance do Payet, porque o Rafael Paiva explicou depois do jogo que tirou o Payet por questão de minutagem. Uma coisa que a gente vinha especulando aqui na nossa live de pós-jogo ontem, que era por questão de minutagem. O Payet estava cotado provavelmente para jogar 45 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Só que ele teve que entrar no jogo de forma forçada ali no primeiro tempo, tá? Devido à contusão do Guilherme Estrela. O Payet não gostou da substituição. E eu vi muita gente, cara, inclusive o canal de YouTube aqui influente, revoltado com o Rafael Paiva. Canal que, inclusive, no dia que o Paiva ganhou de 4-1 do São Paulo, estava aqui comemorando no YouTube e enaltecendo o trabalho do Rafael Paiva. E ontem, para poder gerar cliques, likes, para poder viralizar em canal de flamenguista, de react, estavam aqui dando piti ontem contra o Rafael Paiva, que sim, arrumou o time do Vasco, isso é um fato. E com relação a isso, as explicações do Paiva são bem pertinentes. E eu acho que ontem, na transmissão do jogo, o jornalismo praticado pelas pessoas que estavam fazendo o jogo lá foi um jornalismo irresponsável, pelo menos na minha opinião. E eu explico o porquê. E é uma emissora grande, tá? E eu explico por que foi um jornalismo irresponsável. Porque o Payet, se estava cotado para poder jogar determinados minutos, independente se o Payet está bem ou não, o Payet tinha que ter saído sim. Ele não tinha nem que ter entrado no primeiro tempo, ele entrou porque já estava programada essa substituição para o final do jogo praticamente, ou pela metade ali do segundo tempo, e ele teve que entrar no jogo de forma forçada. Então eu vi o jogador lá, o Ricardinho, o ex-jogador de futebol, que sabe que é assim que funcionam as coisas, tecendo críticas ao Rafael Paiva. Eu vi o pessoal da Globo querendo jogar a torcida contra o Rafael Paiva. E aí eu fico tentando entender o que acontece com relação a esse tipo de jornalismo praticado. Parece que os caras querem viver do caos dentro do Vasco da Gama. Não tinha problema algum o treinador tirar o Payet. O Payet não tinha nem que ter saído revoltado. Na Europa não tem esse negócio. O Payet é um cara que viveu o futebol da Europa. Não tinha justificativa para aquela atitude do Payet. Se estava cotado, se o cara está voltando de lesão, ele foi tirado para ser poupado, o Payet tem que entender isso como jogador. O jornalismo e a transmissão tem que passar isso pro torcedor, porque o jornalista sabe disso, principalmente o comentarista ali, que é um ex-jogador de futebol. E eles têm que entender que o Rafael Paiva é o treinador. E quem manda é o Rafael Paiva. E infelizmente as pessoas parecem que estão querendo jogar o Payet contra o Paiva contra o Payet, o Verratti contra todo mundo, porque fizeram uma pergunta para o Verratti com relação ao Payet, porque o Verratti é o líder do grupo, então estão querendo gerar o caos, gerar discórdia entre o grupo.
Então, infelizmente, cara, esses caras não querem ver o Vasco bem. Isso é um fato. E aí, o Payet sai daquela forma, não tem o que fazer. Vai fazer o que no próximo jogo? Vai entrar no jogo de corpo mole porque não gostou? Eu acho que ninguém, cara, é maior do que o Vasco da Gama. Nenhum jogador é maior que o Vasco da Gama. Nem Payet, nem ninguém. Entendeu? E aí o treinador deu a explicação dele, irmão. E tinha canal aqui no YouTube descendo a lenha no treinador, chamando o treinador de burro, dizendo que o treinador é incompetente. O cara arrumou o time. O Vasco da Gama antigamente tomava gol. O Vasco da Gama 2, 3 rodadas tomava gol. Desmoronava. Tomava goleada. Não conseguia reagir. O Vasco ontem tomou um gol da forma que foi. E aí o Léo Jardim frangou. E aí o Vasco se estruturou de novo. Conseguiu chegar no empate. E fica pessoal aí querendo defender Payet, querendo tirar um treinador que arrumou o Vasco da Gama. Na boa, vocês acham que o Ramon Dias vai chegar agora e vai arrumar o Vasco da Gama? O Ramon Dias nem tá treinando ninguém. Você acha que qualquer outro treinador aí, Renato Gaúcho, qualquer um vai chegar e vai arrumar o Vasco da Gama? Então vamos botar a mão na consciência, pessoal. Vamos entender que se o Vasco tá jogando bem, a chance do Vasco desempenhar e ganhar os jogos é maior. E ontem era um clássico, não era um time qualquer. Era um time postulante a líder do campeonato, gente. E fica nego aí dando piti para poder gerar meme em canal de flamenguista. Pelo amor de Deus. E aí teve um outro lance no jogo envolvendo o Hugo Moura, né? Que o Hugo Moura estava chegando firme ali nas jogadas, eu concordo, mas os jogadores do Botafogo também estavam chegando firme nas jogadas. E aqui, meu amigo, eu vou ser clubista sim, porque o Vasco sempre é prejudicado e eu não vejo ninguém defendendo o Vasco da Gama. Não vejo ninguém pedindo para punir ninguém. E ontem na transmissão, a transmissão vergonhosa, os caras pedindo toda hora pro Hugo Moura tomar cartão. Estavam pedindo, cara, jornalista pedindo pro treinador dar cartão pro jogador. Isso não é jornalismo, cara. E aí teve o lance ali que ele chegou para dividir, tá? Ele chegou para dividir. E aí ele levantou o pé, na minha opinião, no mínimo, cartão amarelo pro Hugo Moura. No mínimo. Entendeu? Aliás, no mínimo não, no máximo cartão amarelo pro Hugo Moura. Porque ele foi imprudente ali. Mas não, os caras queriam que chamasse o VAR para poder dar cartão vermelho pro jogador que chegou na dividida. Um lance comum de jogo. Aí os caras da transmissão, porque se tivesse o pé no chão, tinha quebrado e o VAR tinha que chamar. Cara, quem decide é o juiz dentro de campo. Se o juiz não chamou, se o VAR não chamou, bola pra frente, os caras ficaram falando disso o jogo inteiro. Pra quê? Pra gerar caos no final do jogo. E aí tem botafoguense aí. Não, porque foi pênalti, foi pênalti não. Foi cartão vermelho. Cartão vermelho o quê? Vasco da Gama acaba de sair de um jogo onde o Vasco foi nitidamente prejudicado. E vocês querem vir falar de Vasco prejudicado, Vasco beneficiado? Pelo amor de Deus, fica difícil assim desse jeito. Um jornalismo induzindo decisões e induzindo caos fora de campo. Aí fica difícil desse jeito. Cartão amarelo. No máximo cartão amarelo para o Hugo Moura. Tá? E se não expulsou, problema também. Aqui nós vamos sempre defender o Vasco da Gama. Não vão defender ninguém aqui. Porque ninguém defende o Vasco da Gama. Amigo. Ninguém defende o Vasco da Gama. Estão querendo criar polêmica aí com relação a esse lance do Hugo Moura. Porque acharam que o Botafogo ia deitar e rolar em cima do Vasco. Acharam que o Botafogo ia golear o Vasco da Gama. E o Botafogo foi incompetente. Essa é que é a verdade. Tem esse negócio de expulsão. Nem o próprio jogador do Botafogo ficou fazendo alvoroço. Nem o próprio time do Botafogo ficou fazendo alvoroço dentro de campo. Com relação a isso.
Por que vai ficar soltando matéria em mídia aí para poder ficar falando sobre isso? Então é isso, pessoal. É isso, tá? Obrigado aí pela sua audiência, por assistir o vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Valeu, fui. Até o próximo vídeo.